Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos falando sobre a dissertação. A dissertação é um texto sobre o qual a gente mais conversa na escola, porque é o texto mais pedido nos principais vestibulares e nos concursos em que você vai fazer. Nem sempre é a dissertação, mas ela é a mais comum. Então é importante que quando você for fazer uma prova de redação, você procure no edital da faculdade ou no edital do seu concurso qual é o gênero textual solicitado para sua escrita, se é a dissertação ou não, e aí você vai procurar estudar o que precisa para cumprir essa estrutura. Né? Sobre a dissertação, que é importante a gente falar. Primeiro ponto, né? A dissertação ela é um texto formal e acadêmico. Então, acontece muitas vezes da pessoa escrever uma redação usando expressões populares, uma linguagem muito coloquial, e isso não é próprio da dissertação. A dissertação exige, ela requer uma linguagem formal, uma linguagem sofisticada de expressão. Então, a primeira coisa em que você precisa pensar é o quanto de vocabulário você vai esbanjar na hora de fazer uma dissertação. O segundo erro, muito cometido por alunos, né, na hora de dissertar, é escrever em primeira pessoa. São raros os temas que permitem a expressão em primeira pessoa. Normalmente, a gente faz uma análise social distanciada e isso requer o uso de terceira pessoa. Sabe-se que, vive-se em todo o país, alguma coisa assim, bem terceirizada, distante, como se você fosse um cientista analisando pelo microscópio a realidade social que existe lá embaixo. Está longe de você, está fora de você. Isso vai fazer com que você não se contamine emocionalmente com aquilo que você está falando, com que você não fique escrevendo um texto subjetivo demais, que preze pelo eu e não pelo problema social discutido. Tá? Então, o nosso objeto de análise é um problema social na dissertação que precisa ser falado não em primeira pessoa. E o último erro muito comum é quando as pessoas transformam a dissertação num texto dialógico. A dissertação é um texto argumentativo expositivo, ela não conversa com o leitor. Então, por isso, palavras como você e o uso de figuras retóricas devem ser evitados. Eu diria que a figura retórica, às vezes, ela é até utilizada com sucesso por alguns alunos, mas a palavra você não vale. Então, quando você anda pela rua, não, quando se anda pela rua, é necessário que você retire essa expressão de diálogo. Os alunos são muito contaminados por esse você, porque hoje em dia no jornalismo, as pessoas, os repórteres usam muito isso, mas não é adequado para o seu texto dissertativo, ok? Quando eu vou escrever uma dissertação, então, com o que eu tenho que me preocupar? Toda dissertação, ela envolve um tema social e polêmico. Isso quer dizer que você tem mais de um posicionamento em relação ao assunto que está sendo discutido. Existe o sim ou não, o a favor e o contra, os desafios e os avanços. Sempre tem a ver com um tema que vai te possibilitar um posicionamento mais pessoal. Né? Lembrando, você não vai escrever de forma pessoal, mas é claro que o seu texto vai mostrar a sua opinião sobre o assunto. Afinal, você é o autor do texto, certo? Então, esse tema é um tema normalmente de cunho social ou filosófico, sobre o qual a gente pode expor academicamente. Academicamente significa reavendo os seus conteúdos de história, geografia, sociologia, psicologia. Eu brinco, né? Eu falo assim, para que você estuda história e geografia na sua vida? Só para usar bem na redação, né? É claro que é uma brincadeira tosca, né? Que o conteúdo não é estudado só para isso. Mas isso tem que aparecer na sua redação. Se você faz uma dissertação e não aparecem conteúdos de história, geografia, filosofia, sociologia, biologia, significa que a sua redação está fraca, porque a dissertação ela quer ser um texto altamente informativo que mobilize esses conteúdos. Então, os temas sociais propiciam essa mobilização, ok? Em relação à tese, a tese é como você se posiciona em relação a esse tema. Então, faz de contas, nós temos o tema mundo digital, qual é a tese que você vai desenvolver? A tese, pessoal, ela sempre investiga causas, ela sempre investiga a raiz do problema, a raiz da questão. Então, para um tema como mundo digital, eu vou dizer que o que atrapalha hoje o aproveitamento máximo da humanidade nesse mundo são questões socioemocionais e manipulação política, por exemplo. Então, eu vou para a causa de problemas, né? Eu vou investigar quais são as causas, eu vou apontar causas para poder cumprir essa proposta da dissertação. E também é diferente de título, né? Título é aquilo que você coloca lá em cima no seu texto, quando você acaba. Aliás, pessoas queridas, o título não é obrigatório na dissertação, a menos que seu edital peça. A FUVEST, por exemplo, ela coloca expressamente, dê um título ao seu texto. Se você não colocar, você vai perder um ponto aí. Agora, no Enem, por exemplo, não existe isso explícito, quer dizer, o título não é obrigatório. Se você colocar o título lá,
não colocar o titular, você não vai perder sua redação por causa disso. A dissertação tem, em média, de 20 a 30 linhas, 35, tudo depende, mais uma vez, da banca. Não é? Cada banca tem a sua especificação de quantos números o candidato pode escrever, e você não pode passar disso. No Enem, por exemplo, para o corretor, eles escaneiam a folha exatamente no espaço daquela margem. Tudo que você tiver escrito fora da margem nem é considerado pelo corretor. Aí o seu texto fica sem conclusão. Então, obedeçam sempre as regras da proposta para você poder escrever o seu texto muito bem, ok? O que se espera, então, de um texto dissertativo? Ele tem uma estrutura fixa, não precisa inventar. O texto dissertativo ele vai ter, no máximo, 5 parágrafos. Então, perceba, 5 parágrafos não significa 0 parágrafo, né? Ou 1 parágrafo. Tem aluno que escreve dissertação no monobloco, um único parágrafo. Péssimo, mostra que você não está conseguindo segmentar e nem dar sequência às suas ideias. Então, para você fazer um texto dissertativo, você vai pensar em pelo menos, ou no máximo, 5 parágrafos. O primeiro é a introdução. Como é que você apresenta esse texto? De 2 a 3, você pode apresentar desenvolvimento, 2 a 3 argumentos. E por último, a conclusão. Então, cabe na palma da sua mão. Se você passar da palma da sua mão, significa que você está fazendo ou argumentações muito fracas, porque mal desenvolve um parágrafo e cabe mais do que 5 parágrafos em 30 linhas. Não é? Então, significa que está mal desenvolvido isso. Para você desenvolver bem, a gente espera que a sua dissertação tenha de 4 a 5 parágrafos. Se for uma redação muito curta e direta, faz de conta, você tem 15 linhas para escrever, como a FAAP faz e outras faculdades. Você tem 15 linhas para escrever, cara, vai ser introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tudo depende do edital, da proposta, daquilo que é pedido para você fazer. Mais uma vez, fique de olho nos comandos da sua prova, que eles aqui mandam, tá bom? Então, na introdução, qual que é a função da introdução? Na introdução, você tem que apresentar o tema com uma boa estratégia de contextualização, lembrando que boa estratégia não é nos primórdios da humanidade, não, são as técnicas que você já estudou para a introdução de um texto. E aí você vai apresentar a sua tese. Essas duas coisas têm que estar representadas por pelo menos 2 frases no seu parágrafo de introdução. A introdução, ela tem de 3 a 5 linhas. Passou disso, começa a comprometer a qualidade do seu texto. Também não precisa ficar inventando muita coisa na introdução. Aplica uma boa técnica de contextualização. Lembra, nós já falamos de 10 técnicas aqui, não é? Então, o que a gente tem nas 10 técnicas? Declaração inicial, dados estatísticos, citação de autoridade, enfim, comparação geográfica, trajetória histórica, enfim. O que você vai fazer? Você vai escolher uma das introduções que mais combinam, as técnicas que mais combinam com o seu tema e vai escrever a sua introdução. Uma frase, 2 no máximo, para contextualização, ponto final, e logo depois a sua tese. A sua tese tem que estar explícita, as pessoas têm que conseguir grifar a sua tese no seu texto, ok? Que mais? O desenvolvimento. O que tem no desenvolvimento? No desenvolvimento tem a sua explicação, a reflexão sobre as causas e as consequências. Agora, muito importante, precisa ter exemplos concretos no seu desenvolvimento. Você precisa apresentar uma exemplificação. Então, se você está falando sobre o isolamento das pessoas, você precisa escrever alguma coisa aqui, ó, um dado de uma pesquisa que mostre isso, o nome de uma série que reflita isso. Eu falo, no meio do seu desenvolvimento tem que aparecer substantivos próprios, palavras com letras maiúsculas. Eu falo assim, palavra com letra maiúscula, mas não é aquela de início de frase. Palavra com letra maiúscula, assim, o nome de um instituto, o nome de um sociólogo, o nome de um filósofo, o nome de um pesquisador, o nome de uma ONG, o nome de um projeto, o nome de uma cidade. Quer dizer, no seu desenvolvimento, você tem que ter exemplos concretos para aumentar o nível de informatividade do seu texto e para deixar essa argumentação mais solidificada, fundamentada em provas concretas, em coisas que existem no mundo real e estão na mídia para qualquer pessoa conferir, tá bom? A conclusão. Quando a gente chega, então, na conclusão, há várias maneiras de fazer a conclusão de um texto. Primeiro, a gente tem aquela conclusão tradicional e vai lá e resume a tese. Ótima para a FUVEST, para a Unesp, mas não adequada para o Enem. Por quê? O Enem pede ao candidato que elabore uma proposta de uma estratégia de resolução do problema. Como jovem, ele quer ver você sonhando e vislumbrando o futuro dessa causa. Então, ele fala assim, é obrigatório que você faça a proposta de resolução, tá bom? Então, no Enem, você tem 200 pontos só para essa proposta de resolução. E se eu fizer proposta de resolução na redação da FUVEST? Tudo bem também. Né? Lá não é obrigatório um tipo de conclusão, no Enem aqui é.
Na FUVEST, você pode só retomar os argumentos e encerrar, ou você pode retomar a tese e encerrar. No Enem, você é obrigatório a fazer uma proposição, uma estratégia de intervenção em relação ao problema. Nunca, jamais termine a sua conclusão com uma pergunta. Nunca, jamais insira um novo aspecto sobre o tema que você não tenha desenvolvido no texto ou na sua conclusão. Não é legal, tá certo? Você vai encontrar maneiras criativas de fazer essa conclusão, sim, de fazer esse fechamento, sem precisar ser irônico, sem precisar fazer pergunta, né? E então, pense qual é o objetivo dessa conclusão. De fato, fechar aquela discussão, não propor coisas novas. Então, essa é a estrutura do texto dissertativo. Esse é o texto mais pedido, né, nas provas e concursos que você faz. E eu espero que você pense nessa estrutura, pense nesses parágrafos e mantenha aí essa linha de raciocínio lógico na hora de escrever, que é o que vai garantir para você um bom desempenho. Galera, para escrever bem no ensino médio, uma redação por semana. Esse é o mínimo. Precisa escrever uma redação porque é prática, sabe? A primeira vez, eu falo isso sempre para você que é meu aluno, a primeira vez que você vai fazer um bolo, você vai todo descoordenado para a cozinha, você não sabe onde está uma ferramenta, você não sabe a temperatura do forno, você esquece de deixar a manteiga na geladeira ou de tirar a manteiga da geladeira, você está todo descoordenado ali com aqueles ingredientes, com aqueles objetos, você não consegue muito bem coordenar tudo aquilo. Então, a primeira vez que você vai fazer um bolo, a cozinha fica uma bagunça. Só que na segunda vez, você já resolveu alguns desses problemas. Na terceira vez, você já internalizou alguns desses procedimentos. Quando você vai fazer um bolo pela quarta vez, nossa, você já está dominando ali a vasilha, a batedeira, você já está dominando tudo. A sujeira é bem menor, você não derruba mais tanta farinha, está tudo tranquilo. Por quê? Porque você treinou. Redação, pessoal, é a mesma coisa. A primeira vez que você olha para o papel em branco, dá aquele gelo, você não sabe como começar, você não sabe como desenvolver. Conforme você vai praticando toda semana, você resolve esses problemas interiores. Você resolve esses mecanismos e cria dispositivos para encarar aquele papel em branco, tá bom? Então siga firme, faça suas produções semanais e preste atenção na estrutura e no objetivo do texto dissertativo, que é apresentar e desenvolver e comprovar que uma tese que você tem a respeito de um assunto ela é viável e plausível no mundo social e científico. Ok, pessoal?